Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. A nossa convidada, a pastora Romi Benck, secretária executiva do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC, ela é uma das responsáveis, não é, Romi, numa equipe, né, que formulou o documento. Vocês publicaram recentemente no canal do CONIC no Instagram uma nuvem de palavras, né, para dizer das ideias principais do texto base. Né? O que você destaca, não é, dessa nuvem de palavras do documento, do texto base da campanha ecumênica, campanha da fraternidade ecumênica? Então, dessa nuvem de palavras, que ela foi muito interessante, sabe? A gente olhar assim, quais são as palavras que mais se destacam no texto base. Então, a gente vê que essa nuvem de palavras está muito coerente com os objetivos da campanha. A ideia de Deus, de diálogo, de pessoa, de Jesus, de comunidade. Então, são palavras que remetem para a coerência e o objetivo do texto base. Então, ecumênico, né? São todas palavras que mais aparecem nos textos bases. Aí isso também ajuda um pouquinho a fazer uma comparação, porque alguns dizem, não, a palavra indígena aparece não sei quantas vezes. A palavra mãe de santo aparece não sei quantas vezes. Só que não é verdade. As palavras que mais aparecem são aquelas que nos remetem mesmo ao Evangelho e às bases da nossa fé cristã. Sim. Bem, nós estamos falando aqui, né, de um mundo em polarização, necessidade do diálogo, né? A quem não interessa uma campanha da fraternidade ecumênica, a quem não interessa, né, a gente enfrentar esses problemas, né, que nós vivemos na sociedade brasileira. Pois é, essa é uma das questões que eu mais tenho refletido nos últimos dias, né? Porque jamais foi colocado no horizonte dessa campanha, pela comissão que preparou a campanha, que a própria campanha seria uma vitrine de ataque, né? Como ela tem sido. Mas eu acho que essa campanha não interessa justamente para aqueles que não querem reconhecer que a tradição, aí vamos falar especificamente da tradição cristã, não que isso seja só um elemento do cristianismo, porque todas as tradições de fé, sejam elas quais forem, elas têm como princípio o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? E aquela ideia de não vamos fazer a outra pessoa aquilo que você não quer que o outro faça contigo. Então, essa compreensão do colocar-se em lugar do outro e da outra. Eu compreendo que quem ataca essa campanha está dizendo o seguinte: olha, eu não quero dialogar, eu não quero me colocar no lugar de ninguém, eu não quero pensar no papel do Jesus histórico, porque a gente fala muito no texto base sobre esse Jesus histórico, porque o que a gente quer é remeter à prática de Jesus como um ser do seu tempo, que é ali que está a nossa inspiração maior para a fé. E, assim, eu respeito as posições contrárias, as posições controversas, eu não tenho problema nenhum com quem quer pensar diferente, com quem não quer participar da campanha, as pessoas são livres. Agora, o que é muito complicado é quando eu não concordo com a outra coisa, com algo, né? Ao invés de apresentar argumentos, eu começo a cair no nível das ofensas, das calúnias, das injúrias. Isso eu acho que não é nem um pouco cristão, né? A gente ter divergências de opiniões é muito importante, por isso que a gente está numa democracia, né? Agora, o fato de um pensar diferente do outro não pode ser motivo de agressão. Sim. Romi, primeiro, antes da gente seguir, eu quero dizer, assim, prestar a máxima solidariedade, não é, a você e a toda a equipe, não é, nesse momento difícil que vocês estão passando, tendo que responder
não é, questões que nós nem podíamos imaginar que fosse aparecer, né, em oposição a esse projeto, né, da campanha da Fraternidade Ecumênica, nesse tema, né, que é a fraternidade nacional. Bem, você disse no primeiro bloco que há uma série de iniciativas que vocês querem reforçar que já existem. Né? Então, que iniciativas, né, vocês já identificam, né, no âmbito do ecumenismo, né, que já poderiam ser realçadas, né, e mais difundidas entre as comunidades? Então, a primeira delas, e a mais antiga que o CONIC realiza, é a Semana de Oração pela Unidade Cristã, que sempre ocorre no período de Pentecostes. A Semana de Oração desse ano, coincidentemente ou não, ela vai focar o tema do amor também. Então, ela vai ser praticamente uma continuidade do que é o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica. E esse ano também ela foi preparada pelo CAIC, que é o Conselho Amazônico de Igrejas. Então, durante a semana, a gente vai trabalhar muitos elementos da tradição religiosa e cultural da Amazônia. Então, o jeito de celebrar e tudo mais. Outra prática que a gente destaca, o CONIC, historicamente, participa da Rede Ecumênica da Água, que é vinculada ao Conselho Mundial de Igrejas. Então, a gente tem, como igrejas, feito um trabalho muito interessante de trabalhar a água como um bem comum e, portanto, o acesso à água potável é um direito de todas as pessoas e deve ser garantia do Estado. Então, a gente cuidar da água como um compromisso de fé. E, por fim, a gente tem várias experiências de missões ecumênicas que acontecem em territórios de conflito. Então, nós temos, pelo Fórum Ecumênico, a experiência das missões ecumênicas junto às comunidades guaranis e caiovás. Nós temos uma missão ecumênica em Pau d'Arco, quando aconteceu a última chacina, e agora, infelizmente, uma pessoa que foi testemunha daquela chacina foi assassinada também. Então, a gente acompanha muito de perto. Temos uma missão ecumênica sobre a água, que aconteceu nessa região ali do interior da Bahia, em Barreiras, né? Então, são gestos ecumênicos que a gente tem, são acúmulos da caminhada ecumênica, que sempre destacam, assim, a nossa relação e o nosso compromisso com a coletividade e com o bem comum. Sim. Bem, isso é o que já existe, né? O que está por fazer? Né? Você está falando, né, e nós estamos, nós compartimos, né, desse diagnóstico, né, de intolerância, de um crescimento de violência, de racismo religioso, né, principalmente com tradições de matrizes africanas, indígenas, enfim, não está fácil viver hoje em dia, né? Não sei se esteve fácil em algum momento. Mas o que está para ser feito, Romi, e que essa campanha da fraternidade pode contribuir? Bom, em primeiro lugar, eu diria que o que está para ser feito é não temer o diálogo, é realmente acreditar no diálogo e dizer que nós somos capazes de dialogar, né? De lidar com pontos de vista, conceitos, etc., diferentes. Em segundo, na elaboração metodológica do texto, a gente se orienta numa pergunta que o caminhante estranho que chegou lá com os discípulos de Emaús perguntou para eles sobre o que é que vocês conversam no caminho. E a gente faz essa pergunta também quando a gente vai falar da realidade, sobre o que é que nós hoje precisamos conversar no caminho. Então, a gente precisa conversar sobre as inúmeras violências contra populações em vulnerabilidade e compreender que nenhuma dessas práticas de violência é compatível, é coerente com a fé cristã. Eu digo assim, Deus nos dá uma única liberdade, que é a liberdade do amor. Deus não me dá a liberdade do ódio, né?
Eu sou livre sobre todas as coisas e temente a Deus sobre todas as coisas. A minha liberdade é a liberdade do amor. Aquilo que eu temo é que Deus me coloca a orientação de que eu não posso odiar ninguém. Não posso aceitar o assassinato de mulher só porque mulher é mulher. Não posso aceitar o assassinato de pessoas LGBT porque tem uma orientação sexual que, de repente, pensa, mas isso não é certo. Você até pode pensar que não é certo, né? Você tem essa liberdade de não conseguir lidar com isso. Mas isso não significa que você possa propagar o ódio, o que essas pessoas têm não se opor ao assassinato dessas pessoas. Exatamente. E foi o que a gente quis falar no texto. Sabe? Nós precisamos falar sobre isso. E que compreender que falar sobre isso não significa que a gente vá mudar confessionalidades e dogmas das igrejas. Até porque a natureza do Conselho Nacional de Igrejas e também do Conselho Mundial de Igrejas não é interferir na doutrina, no dogma de igreja nenhuma. Seria um absurdo. Mas, assim, a gente pode falar sobre a realidade. Então, não tem nada que nos impeça a falar sobre isso. Sim. Bom, acho que isso daí realmente vai ter que envolver muito do nosso esforço, né, do nosso trabalho, né, porque, enfim, nós estamos aqui de acordo, são muitos os desafios, né? Você falou das mulheres, da população LGBT, né, das populações das periferias, né, das pessoas negras, das comunidades povos indígenas. Então, tudo aí são decorrências, né, desse ambiente de diálogo que a gente precisa construir. Romy, eu agradeço demais você ter aberto um momento na sua agenda, né? Você está cheio de compromisso, né? E aceitou o nosso convite. Agradeço demais. Força e coragem, nós estamos juntos e juntas e juntas. Isso. E vamos seguir em frente. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um grande abraço para ti e também para todas as pessoas que te acompanham. Sim. E salve o diálogo. Salve o diálogo. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode acompanhar as nossas atividades e cursos acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcm. Religar de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religar, Conhecimento e Religião.